Olá, pessoal. Eu sou a professora Ana Carolina Silva, professora de matemática da Escola Raimundo de Assis Cidrão de Oliveira, situada na Vila de Marrecas, distrito pertencente ao município de Tauá. E venho por meio desse vídeo mostrar um resumo do roteiro de ações que foi planejado para desenvolver as atividades com foco na aprendizagem dentro do componente de matemática nesse período de distanciamento social, onde os alunos estão realizando atividades domiciliares. O plano de ação elaborado para ser aplicado ao longo do ano de 2020 é aplicável às turmas da primeira, segunda e terceira série. Com base nele, foi feita seleção de saberes matemáticos que precisam ser reforçados, alinhados e avançados dentro dos níveis de aprendizagem de cada aluno, né, dos alunos e das turmas, com base nos resultados da avaliação diagnóstica, em avaliação diagnósticas internas e até mesmo no acompanhamento do ritmo, como os conteúdos eles são apresentados no material estruturado. Para concluir esse semestre, foram selecionados alguns conteúdos seguindo a ordem cronológica do plano inicial, que eu vou apresentar agora para vocês. Que o primeiro é apropriar-se do sistema de numeração posicional e decimal com foco no valor absoluto e relativo dos números reais, contextualizar e resolver operações com números inteiros. Aí tem um momento de avaliação da turma sobre as aulas ministradas, né, que aí os alunos vão conversar com o professor e ver como alinhar o que precisa mudar, ou quais sugestões, ou quais metodologias podem se repetir, ou quais metodologias devem se eliminar, apesar de que eu creio que toda e qualquer metodologia é válida. E, em seguida, reconhecer e localizar na reta real e operar com números racionais e sua representação decimal. Contextualizar e solucionar problemas envolvendo as operações matemáticas elementares com números racionais em sua representação fracionária. Esse é apenas um fragmento do plano como um todo, que ele vai ser distribuído na aplicação dos alunos no decorrer desse finalzinho de semestre. Se o professor notar que é possível adequar, encaixar mais um saber, se há tempo, se o cronograma permite, dentro das ações, aí com certeza mais um saber será incluso dentro desses conteúdos a serem trabalhados nesse período de distanciamento social. Agora eu vou apresentar para vocês alguns recursos que irão ser utilizados nesse período de distanciamento social pela professora, né? Que vai criar o vínculo, são recursos que vão diminuir esse distanciamento e aproximar os alunos tanto do conteúdo como de forma comunicativa com a professora. Nós temos as redes sociais. As redes sociais elas vêm sendo fundamental nesse momento, já que na nossa escola a gente não está usando o Classroom, justamente por conta de que a grande parcela da nossa clientela, que são os alunos, eles moram na zona rural, em sítios, assentamentos, e isso dificulta bastante a conexão com a internet de qualidade. Então, até mesmo se a gente fosse fazer essa adequação dos alunos para usar o Classroom, fazer videoaula, tutoriais, iria ficar um pouco difícil de distribuir e até mesmo de carregar, deles carregarem arquivos, né? Então, as ferramentas mais acessíveis ainda para a nossa realidade são as redes sociais, principalmente o WhatsApp com os grupos das turmas, certo? Que é onde está vinculando 100% das informações, atividades, conteúdos. Nós temos um material estruturado que ele é fundamental, porque é a partir dele que o professor vai elaborar a sua aula e proporcionar aos alunos questões e exercícios para que eles... Temos também um canal no YouTube, onde a professora está gravando algumas videoaulas compactas e disponibilizando para que os alunos possam estar visualizando
e, e se aproximando mais, né? Se apropriando, porque realmente o aluno ele está mais acostumado com o vocabulário, a forma de se expressar do professor, com as demonstrações dos professores. E ninguém melhor do que nós, mesmos como professores, para estar direcionando por meio de videoaulas, exemplos e sugestões de atividades que atendam às necessidades que nós mesmos vamos solicitar, né? Então, a gente vai estar colaborando diretamente para o desenvolvimento de competências e habilidades que nós vamos cobrar futuramente, né? A gente está alinhando o trabalho. E, por último, mas não menos importante, temos o Khan Academy, onde já foi feita algumas atividades nessa plataforma. Já tem uma turma criada lá para que o professor possa estar monitorando o desenvolvimento das atividades dos alunos. E sem falar também que lá tem atividades, vídeos, sequências didáticas que atendem todos os saberes matemáticos que possam ser listados dentro do plano de ação do professor. Eu vou apresentar agora uma experiência dentro desse contexto virtual de estudo em EAD, que essa experiência ela foi elaborada e aplicada com base na sugestão que a formadora apresentou para a gente, né, na formação passada, que foi o uso de cards nas redes sociais, né? E aqui eu fiz um trabalho de cards, só que eu usei o formato do quiz no Instagram, né? E eu vou demonstrar para vocês um pouco a metodologia. Esse quiz é uma atividade subsequente do que a professora já havia trabalhado com os alunos anteriormente. Nesse caso, foi introduzido o conteúdo com auxílio do material estruturado e trabalhando as próprias questões e atividades do material, né? E aí, como sequência, a segunda atividade foi o quiz. E esse quiz ele foi realizado dentro da plataforma da rede social que foi o Instagram. Isso no Instagram da escola. Como aconteceu? A professora fez a divulgação, né, de como a metodologia iria adotar, a plataforma que estaria disponível, fez um calendário dividindo a terceira série, a primeira e a segunda, né, que é para poder o fluxo de informação ser um pouco mais controlado nesse sentido, né? E no dia D fez a aplicação, né, dentro da plataforma que é a rede social do Instagram. De onde ela retirou os cards? De onde foram retirados os cards? Dentro de um perfil do IG, chamado Matemática Genial, que até eu tinha compartilhado com os colegas professores na formação passada, o link, né? E dentro desse IG do Instagram, que é o Matemática Genial, tem vários desafios, sugestões, pegadinhas, testes de raciocínio lógico. E eu selecionei, dentre essa gama de publicações, né, que tem dentro desse perfil, algumas questões que estavam diretamente relacionadas ao saber que estava sendo trabalhado com as turmas. Os cards lá que eu extraí do IG do Matemática Genial, eu pude compartilhar esses cards nos stories do perfil da escola, né, no Instagram. E eu usei a ferramenta teste. Essa ferramenta teste, ela permite que eu crie 4 alternativas com uma única verdadeira. E as pessoas que estão interagindo com o history e com essas alternativas, essas pessoas elas vão ter um feedback automático para saber se erraram ou se acertaram o que eu estou perguntando, né? Então, esse é um ponto positivo. Um ponto negativo do uso dessa ferramenta é que só fica disponível por 24 horas, né? Esse 24 horas, ele ajuda a cronometrar, né, a disponibilidade do quiz para os alunos. Mas, em contrapartida, o professor ele só tem 24 horas para ele estar verificando ali quem foi que acertou e quem foi que errou as questões. Então, é uma alternativa que eu usei para fazer esse controle foi colocar bem no horário aula, né? Então, eu coloquei para iniciar no período da aula, e aí ele só iria acabar no dia seguinte, no mesmo horário, né? Que são as 24 horas.
Então, foi uma alternativa que deu para controlar, porque aí, à medida que eles iam respondendo, lá no dia seguinte eu pude dar uma olhada bem básica nos acertos, em quem foi que participou, e em detalhes que são cruciais, né, para o registro e para a gente fazer uma intervenção por meio da atividade, porque o que se vai dar significado à atividade certamente serão as intervenções que vão ser criadas a partir dessa, ou então as conclusões que vão ser tiradas a partir de tal atividade. Aqui, mais um detalhe crucial para a efetivação dessa tarefa, né? Que é como foi que foi controlado esse quiz. No dia que eu estava apresentando a metodologia da atividade para os alunos, ficou feito o acordo que, ao invés eles me enviarem a atividade do dia, eles iriam fazer a atividade lá no Instagram e, consequentemente, quando eles efetivassem a conclusão do exercício, eles iriam me notificar que teriam concluído. E por que é fundamental essa notificação? Porque muitos usam fotos de personagens ou usam nomes que são indetectáveis, apelidos, codinomes, essas coisas. Então fica muito difícil de monitorar só usando o aplicativo normal. E aí eles foram me notificando, eu ia verificando as interações lá no quiz e, consequentemente, eu já ia fazendo o registro. E ao final das 24 horas eu fiz uma análise geral do produto, da atividade, né? Que quantidade de acertos, quais seriam as questões que foram mais tendenciosas ao erro, mais tendenciosas ao acerto, quem são as pessoas que tenderam a esse erro, quem são as pessoas que tiveram proveito melhor, e aí fazer uma análise para ver quais competências ainda precisam ser trabalhadas dentro de sala de aula. Por meio da indagação de um dos alunos, uns e vários, né, porque outros tiveram esse mesmo caso, eles perguntaram, né, como que iriam fazer, já que não tinham Instagram, já que não tinham acesso à internet para carregar a ferramenta do Instagram e etc. E aí eu pensei na alternativa de estar aplicando o quiz offline pelo WhatsApp, onde eu iria estar criando, né, as mesmas questões que eu fiz lá com eles no Instagram, só salvando, né? Eu fiz lá no Instagram e, ao mesmo tempo que vai fazendo, dá para ir salvando. E aí eu fui só salvando e depois, em uma data, uma segunda data, porque realmente o fluxo de informação lá nas primeiras atividades online foram muito grandes, porque teve o dia deles fazer, de cada turma fazer, e ainda eu tinha que estar controlando quem era que estava participando, e ainda fazendo meus registros, fazendo minhas observações. Então, em uma segunda oportunidade, um segundo dia, foi só de aplicação offline, que foi disponibilizado para os alunos para que eles fizessem os devidos registros e me mandassem em formato de atividade rotineira mesmo. E aí, também para dar um significado e ver como que essas atividades elas geram algum impacto nos alunos, né? Como essas atividades diferenciadas elas vão atrair ou quais os benefícios. Eu perguntei a eles o que eles achavam, né? O que eles tinham achado da atividade. E muitos deles acharam interessante, falaram que saiu da rotina, que foi criativo, que requer atenção, que precisa de raciocínio lógico. Eles sempre tinham algum detalhe, eles sempre viam alguma competência para que a atividade fosse desenvolvida com êxito, né? E cada um tinha um ângulo diferente, mas como um todo eles viram como positiva. E aí o único lado negativo que foi notado foi justamente a questão de estar excluindo alguma parcela de alunos que não usam o Instagram, não tem domínio ou não tem tag. E aí esse lado negativo ele foi compensado com a realização da atividade de forma offline entre aspas, né? Offline parcialmente. Porque os alunos não estavam interagindo ali em tempo real com a atividade, né? Que nem é permitido lá no Instagram. Mas eles estavam fazendo, né? Por meio com auxílio da internet lá na casa deles, né? Eles estavam demorando um tempo diferente dos outros alunos. Enquanto os primeiros alunos que estavam lá no Instagram interagindo, eles tinham uma resposta imediata, eles tinham uma comunicação com a questão de forma síncrona, né? Porque
eles já estavam recebendo feedback automático. Os alunos que fizeram na segunda etapa da atividade de forma offline, entre aspas, eles estavam fazendo de forma assíncrona, né? Então, eles estavam realizando ali sem saber. Se tinha alguma dúvida, me perguntavam e depois iriam me enviar a atividade. Só assim a gente iria concluir o que era que tinha sido acerto e o que era que tinha sido erro. E essa é a minha apresentação. Sou muito grata pela atenção. Desculpa se ficou um pouco extenso, é porque realmente são detalhes que são fundamentais, a gente precisa deixar bem claro para que as atividades desenvolvidas como um todo, elas sejam significadas, né? Não o fazer por fazer, não fazer sem sentido, mas uma atividade significada. Uma atividade significada, ela é fundamental para os alunos, porque eles precisam ver sentido naquilo que eles estão desenvolvendo. Imagine para nós professores. Então, são detalhes que às vezes eu não pensei, ou eu pensei e já outro colega não pensou, e vice-versa, né? São detalhes que não podem passar despercebidos, porque realmente para uma atividade ela ter o máximo de êxito possível, o máximo de aproveitamento, não digo 100%, porque infelizmente nós somos seres humanos e atingir esse 100% é difícil, e principalmente nesse momento tão difícil que vivemos. Por mais que a atividade ela não seja 100% aproveitável, que seja o máximo possível. E só é o máximo possível se a gente pensar nos mínimos detalhes, fizer o planejamento e pensar nas várias possibilidades, tanto de adequação como de execução do plano. Obrigada a todos.